Quero cumprimentar a todos os que me assistem para essa nossa primeira aula introdutória do curso de Teologia da Perfeição Cristã, Teologia do Progresso Espiritual. Iniciemos então com uma pequena oração pedindo a graça e o dom do Espírito Santo. Divino Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, o que devo calar, o que devo escrever, como devo fazer para obter a vossa glória, o bem das almas e minha própria santificação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, nessa aula de hoje, aprofundaremos alguns conceitos colocados na aula de apresentação, iniciando com o objeto da teologia da perfeição cristã, a que ela se propõe, não é? E vamos dar início justamente com a passagem que já foi citada naquela aula de apresentação do Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 19, onde ele diz que o reino de Deus é semelhante ao grão de mostarda, que um homem tomou e semeou na sua horta, e que cresceu até se fazer uma grande planta, e as aves do céu vieram fazer seus ninhos nos seus ramos. Então, a primeira colocação que se faz, afinal de contas, o que é esse grão de mostarda citado por Jesus, que cresce incessantemente? Ele é justamente a vida da graça, né? A vida sobrenatural, que também podemos chamá-la de vida cristã. Essa vida da graça, ela é, em primeiro lugar, uma participação da vida do próprio Deus. Deus comunica a nós, nos outorga, nos concede uma participação pela vida da sua divindade, pela vida da graça. E essa vida nos foi dada em razão dos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Méritos infinitos dele, né? E essa vida, como já também falamos na aula anterior, deve desenvolver-se, aperfeiçoar-se, para um dia chegar à sua finalidade. E qual é a finalidade? Tornar-nos semelhantes a Deus. A teologia usa a palavra deiformes. Eu gosto muito para exemplificar o que é se tornar deiforme, de citar uma imagem de um ponto preto numa parede branca, onde nós somos esse ponto preto, e a parede branca é Deus. E à medida que vamos nos purificando e nos aproximando, nos tornando cada vez mais semelhante a Deus, esse ponto preto vai se tornando cada vez mais branco, até atingir uma brancura idêntica de Deus. De tal forma que, ao olharmos a parede, já não encontramos mais nenhum ponto branco. O ponto está lá, ou seja, não perdemos a nossa individualidade, mas nos tornamos deiformes, algo semelhante a Deus, né? Então, o objetivo da teologia da perfeição cristã é justamente essa perfeição dessa vida da graça, essa perfeição da vida cristã, até o ponto de chegarmos a ser deiformes. E também falamos que ela, na aula de apresentação, que ela é uma parte destacada da teologia geral, né? Que há uma unidade orgânica na teologia, né? Mas, para melhor compreender, se divide sempre a teologia em teologia dogmática, a teologia moral e a teologia da perfeição cristã. E alguns também ainda incluem a teologia pastoral. Tá? Então, a relação da teologia da perfeição cristã com a dogmática é que ela se baseia na dogmática, né? Ela ensina-nos, a dogmática ensina-nos o que é preciso crer sobre Deus e a vida divina, né? A perda da graça pelo pecado original, a restauração em Cristo, os dogmas da Santíssima Trindade, dos sacramentos, da salvação, da glória eterna, etc., né?
Então todos esses dogmas de fé a dogmática vem estudar, e a teologia não vai se aprofundar nisso, né? Isso é parte da dogmática, mas ela vai se utilizar desses conceitos para se fundamentar na sua teologia já nesses conceitos já definidos e estudados pela dogmática, né? Uma outra relação forte é com a teologia moral, né? A teologia moral se ocupa do estudo dos princípios conexos, os princípios éticos morais conexos com a doutrina e as verdades reveladas por Deus. Então, desses princípios, né, o que é pecado e o que não é pecado, quando o pecado é mortal, como evitar o pecado, exercitar as virtudes, os deveres de Estado sempre já colocando os deveres, por exemplo, do religioso, do sacerdote, ou os deveres da vida de casado, os deveres do leigo. Então o Estado, cada seu Estado tem seus deveres próprios, né? E também se ocupa a teologia moral dos mandamentos, conselhos evangélicos, etc., que vamos fazer a diferenciação mais tarde, assim como entre pecado mortal e venial, vamos fazer uma pequena explanação sobre isso. Então, mais propriamente, a teologia ascética e mística, ou a teologia da perfeição, é um ramo destacado da teologia moral, tá? Ela se destaca, se desprende. É aquele que mais propriamente traça o caminho para nos tornarmos uns cristãos perfeitos, cristãos santos conforme os desejos de Jesus. Está baseado, né, a teologia no dogma, como já falei, nas verdades de fé. Apoia-se também na moral, porque supõe o conhecimento e a observância dos mandamentos, mas vai além, tá? Entra na prática dos conselhos evangélicos, dos quais os 3 principais, pobreza, castidade e obediência, que vamos falar bastante mais tarde, ou seja, ela se ocupa dessa prática dos conselhos evangélicos para levar o cristão à perfeição. Pois bem, a teologia da perfeição cristã também tem suas fontes, da onde ela tira o seu conhecimento. E, obviamente, o primeiro lugar não poderia deixar de ser a Sagrada Escritura, né? Ocorre que na Sagrada Escritura não há uma síntese da doutrina espiritual, né? Na Sagrada Escritura a gente encontra doutrinas, preceitos, conselhos, orações, exemplos, que estão espalhados, né, ao longo de todo o texto bíblico, né? Seja no Antigo, seja no Novo Testamento, vamos encontrar todos esses elementos, né? Mas não há algo sistematizado que possa nos dar uma noção de uma doutrina propriamente dita, né? Já a outra fonte é a tradição da igreja, né, que vem dos padres apostólicos, padres subapostólicos, até o ano, que é aproximadamente o ano 500, né, um pouco mais, forma uma tradição, né? Essa tradição, que para a igreja é tão importante quanto a Sagrada Escritura, completa a Sagrada Escritura e interpreta de uma maneira chamada autêntica, né? E essa tradição, essa interpretação é manifestada pelo magistério da igreja, magistério autêntico, né? E uma terceira fonte são as doutrinas dos grandes santos e teólogos místicos, né, da igreja. Então, temos muitos exemplos, vamos citar apenas alguns. Santo Tomás de Aquino, né, doutor da igreja, todos eles doutores, né? São João da Cruz, doutor místico, Santa Teresa de Ávila, também doutora, São Francisco de Sales, né, e outros tantos. Então esta é a outra fonte, pois eles nos vão dar, com sua experiência, grandes elementos para formarmos uma doutrina correta sobre a teologia do progresso espiritual. E a última fonte que poderíamos citar é a nossa própria razão iluminada pela fé. Tá? Então, a razão, a nossa inteligência, o nosso intelecto, agrupa, começa a interpretar, coordena os dados da Sagrada Escritura, da tradição, vai tirando conclusões, extrai princípios, né, regras gerais e sintetiza-os para formar uma ciência. Né? Então, pelo estudo dos santos, mostra como a espiritualidade foi aplicada ao longo da história, né? Conforme a época, a região, os diferentes estados de vida, como é que se vivia, se vivenciava, né?
Como na igreja nem todos são santos, estuda também os obstáculos que se opõem a essa perfeição. Por que as almas não progridem? Afinal, porque há tão poucos santos. Então se ocupa também desta matéria, né? Além disso, também se aplica os princípios, regras gerais de cada alma, em particular, considerando o temperamento da alma, o caráter, a idade, o sexo, deveres de Estado e também os chamamentos sobrenaturais da graça, né? Cada alma tem o seu chamado particular, que deve ser muito considerado no progresso espiritual. Além disso, a razão agrega o estudo da psicologia prática, né, das doenças nervosas, dos estados mórbidos, para discernir, afinal de contas, a pessoa está no estado contemplativo ou é simplesmente algo da imaginação dela, né? A pessoa tem uma possessão ou é um estado patológico, né? Tudo isso também vai se ocupar a teologia do progresso espiritual. Bom, como se trata de uma ciência sobrenatural, a luz da fé, obviamente, exerce um papel preponderante, né? A partir do momento que aderimos, a fé é aderir à verdade revelada, né? E nesse aspecto exerce um grande papel, principalmente os dons do Espírito Santo, né? E em particular o dom de ciência, de entendimento, sabedoria e conselho, né? Esses quatro, principalmente, que são os dons próprios da vida mística, né? Então, também se estuda os dons do Espírito Santo. Sobre a excelência, também já comentamos sobre a importância, afinal de contas, uma teologia que busca traçar o caminho, estudar todos os aspectos de como se chega à perfeição cristã, obviamente não pode ser desprezado. É muito relevante, né? Então, por esse seu objeto, né, que é a perfeição da vida cristã, já podemos deduzir antecipadamente a sua importância, né? Por quê? Primeiro, estudamos nesse aspecto Deus nas suas relações com a alma, né? A Santíssima Trindade habitando em nós, dando-nos uma participação da vida divina, né? Pela graça santificante, pelo batismo, né? Ajudando-nos a Santíssima Trindade, depois vamos ver isso, como ajuda a aumentar em nós essa vida da graça, essa vida sobrenatural. Como purifica nossa alma, como adorna nossa alma de virtudes. Depois passamos a estudar a própria alma colaborando com Deus. A nossa resposta à graça de Deus, né? Deus nos dá a graça e quer que respondamos, como já falamos na aula de apresentação. A libertação do pecado, a superação dos obstáculos, tão importante no início da caminhada. A conformação com a vontade divina, né? Termos uma vida conforme a vontade de Deus em todos os momentos da nossa vida, né? A docilidade ao Espírito Santo, que vai sendo crescente à medida que nos purificamos, que queremos nos conformar com a vontade divina, vamos se tornando cada vez mais dóceis às inspirações do Espírito Santo, tão importante na vida mística, né? E o progresso na vida espiritual, as suas fases, conforme já comentamos na aula de introdução, na aula de apresentação. Bom, sobre a necessidade desse estudo, né? Primeiramente para os sacerdotes religiosos, né? O sacerdote, primeiro, tem o dever de se santificar, de santificar a si mesmo, né? E aos irmãos. É o ofício dele levar as pessoas à salvação, mas não só à salvação, levar as pessoas a se aproximarem cada vez mais de Deus, levarem a uma busca da perfeição. Por essa razão, ele é obrigado realmente a estudar a ciência da teologia da perfeição, a ciência do progresso espiritual, né? Também, como ele tem o dever de santificar os irmãos e também a si mesmo, como já foi falado, né? Então, para a santificação de si mesmo, por quê? Porque o estudo da teologia inflama e estimula o desejo de se santificar, tá? O estudo ajuda muito. A gente sabe que há santos analfabetos, mas isso não desculpa as pessoas que têm cultura que devam estudar. Até porque quando estudamos, realmente nos estimulamos a fervor ao nosso coração. E mais, né, porque conhecer as etapas, né, para alcançar a perfeição, os esforços feitos pelos santos para vencer as dificuldades e progredir, tudo isso nos dá mais ânimo, né?
mantém o ardor no meio da luta, previne o relaxamento, a tibieza, que tanto mal causa. Aliás, relaxamento e tibieza também são assuntos do nosso estudo. Além disso, para santificar as almas que lhe foram confiadas, como já falamos, mesmo em casos de pecadores. Diz o padre Adolfo Tanqueray, do livro Compêndio de Teologia Cética e Mística, que é o nosso livro-texto, que em quase todas as paróquias há almas escolhidas que são chamadas à perfeição. Ou seja, não há muitas pessoas, mas sempre há algum em praticamente todas as paróquias. E para conduzir essas almas, ou seja, para serem diretores espirituais, é preciso primeiro ter experiência, seria o ideal, ou pelo menos o conhecimento. São João da Cruz e Santa Teresa falam muito dessa necessidade de se ter bons diretores espirituais. E para nós, leigos, o ideal sempre é que tenhamos um diretor espiritual. Mas nos dias de hoje, como já falei, o estudo da teologia ascética e mística, da teologia da perfeição, foi praticamente abolido de quase todos os seminários. Então temos poucos sacerdotes que têm um conhecimento mínimo para dirigir uma alma verdadeiramente desejosa de progredir na vida espiritual. E mesmo que a pessoa tenha um diretor espiritual, ainda assim é importante. Por quê? Porque quando falamos com o diretor espiritual, à medida que ele nos fala, compreendemos o que ele nos diz. Ele vai nos dizer alguma coisa, já sei porque ele está me dizendo isso, já li, agora já sei por quê. E, além disso, o conhecimento também, assim como o sacerdote, estimula o desejo e ajuda a direção espiritual. Também, assim como a gente sabe, passa a ter mais confiança no que o sacerdote vai dizer, no diretor espiritual, e temos mais facilidade de compreender e até de seguir os seus conselhos na nossa vida. Bom, não é nem preciso dizer que se não se consegue um diretor espiritual, aí se torna extremamente importante o estudo. Por quê? Porque hoje, nos dias atuais, vivemos numa atmosfera de dissipação, de racionalismo, de sexualismo, é uma sociedade erotizada, e na verdade ela vai penetrando a gente sem que às vezes a gente perceba, nos mínimos detalhes. As pessoas às vezes orgulhosas dizem que não são influenciados. Todos somos influenciados, veremos isso mais tarde. Todos somos influenciados por tudo aquilo que ouvimos e vemos. Então isso acaba penetrando todo esse ambiente de dissipação, essa atmosfera de erotismo, de racionalismo, penetra as nossas consciências. E o estudo nos ajuda muito a enxergar onde estamos falhando. E essa atmosfera do mundo invade até mesmo o santuário, as almas consagradas. Embora aqui estejamos falando sobre leigos, os próprios sacerdotes são sim afetados por esse clima que vivemos de ateísmo, principalmente ateísmo prático que vivemos hoje em dia. Bom, sobre a teologia ainda, devemos contestar algumas críticas, refutar algumas críticas que são feitas ao estudo, ou a essa teologia. A primeira crítica diz respeito que ela falseia as consciências porque é muito exigente, traz um ideal irrealizável. Bom, para começar, se fosse realizável, não teríamos tantos santos canonizados na Igreja Católica. Então, ela é realizável. Agora, é bem verdade que ela diferencia os preceitos dos conselhos, o que é necessário para a salvação e para a perfeição. Mandamentos necessários para a salvação, os conselhos são necessários também para a santidade, para a perfeição. Então, ela é exigente, sim, porque todos os santos foram também exigentes consigo mesmo, mas não ilude ninguém. Para guardar os mandamentos é preciso pelo menos praticar um pouco dos conselhos. Ninguém consegue guardar bons mandamentos se não praticar um pouquinho a obediência, se não for uma pessoa casta, de acordo com o seu estado,
E se não abnegar, também não renunciar um pouco, desapegar-se dos bens materiais. Né? Então, se você não pratica um pouco disso, também vai acabar caindo em coisas mais graves que ferem diretamente os mandamentos de Deus. A segunda crítica é que ela favorece, a teologia da perfeição favorece o egoísmo, parece que a pessoa se volta muito para si próprio, né? Mas isso é uma inverdade muito grande. Né? Com a teologia, com o estudo, a gente começa a compreender verdadeiramente a teologia da cruz, né? Que é nos mortificando, saindo de nós mesmos e nos mortificando cada vez mais, que amamos cada vez mais. E o amor é o vínculo da perfeição. Então, toda a pessoa que caminha para a santidade sabe que a santidade está em mortificar-se, amar e mortificar-se. As duas coisas andam juntas. Né? Então, essa perfeição requer que amar não é um amor a Deus em primeiro lugar e ao próximo por Deus. Então ela requer que amemos o próximo a ponto de nos sacrificarmos por ele, como Jesus fez por nós. Então é muito injusta essa acusação de dizer que favorece o egoísmo. Né? A caridade, como eu disse, é a essência da perfeição. E se amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo, que é acima de tudo a perfeição, como que pode isso favorecer o egoísmo? Terceiro é que afasta o cristão da vida ativa. A terceira acusação. Na verdade, a experiência de muitos santos prova o contrário. A experiência, como vemos aí místicos como São João Bosco, São Vicente de Paulo, o próprio São Francisco de Sales e tantos outros, né, que se desgastaram, né, se aniquilaram, se consumiram, eu diria assim, até numa atividade incomparável, né? E ao mesmo tempo eram pessoas contemplativas, né? Então a gente vai ver que é uma inverdade. O que há de verdade é que cada um tem um chamado, a vida da graça, há um chamado a doar-se para Deus, um sair de si. Alguns são chamados a uma vida contemplativa em um mosteiro, talvez clausurados. Outros são chamados a uma vida ativa. Né? Mas é uma questão de chamamento, não é uma questão propriamente de afastar o cristão da vida ativa. Porque quando o chamado é para a vida ativa, ele vai ser muito mais ativo do que os cristãos que não evoluem espiritualmente. E com uma fecundidade em apostolado muito grande. Lembro de São Francisco Xavier, né? Incansável na evangelização por todo o mundo oriental. Tá? Então, e tantos outros assim, místicos e extremamente ativos. Então, longe de ser um obstáculo à ação, né, a teologia da perfeição ilumina a ação e dirige. Né? Ele vai fazer as ações deles com toda a unção do Espírito Santo, com toda a moção do Espírito Santo. E aí torna-se realmente um grande evangelizador. E é muito interessante notar como percebemos nos santos que às vezes se tornam grandes evangelizadores sem mesmo sair muito do seu local, como assistimos no Padre Pio de Pietrelcina, né? São Pio de Pietrelcina. Atingiu o mundo todo, né? E nunca saiu, exceto no início da sua vida sacerdotal, do seu mosteiro lá San Giovanni Rotondo. Né? Bom, então agora no momento vamos falar sobre o nosso plano de estudo. Então o curso consistirá em duas grandes partes. Né? E na primeira vamos fazer em primeiro lugar uma revisão dos princípios básicos que são nas quais se fundamentam até um pouco de dogmática apenas para revisá-los. Tá? E nesse sentido vamos ver a origem, a natureza da vida cristã, tá? O organismo espiritual, como eu já falei, né, a graça santificante, os dons do Espírito Santo, as virtudes infusas. Tá? E a função da Santíssima Trindade na nossa alma, a função do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a função de Maria na nossa vida espiritual, a função dos anjos e dos santos. Tá? E também a nossa resposta, a função do homem na vida cristã, a nossa resposta a tudo que Deus nos dá. Tá?
Também estudaremos nessa primeira parte a perfeição, o que é, em que consiste a perfeição, a obrigatoriedade da perfeição e outros detalhes mais, né? A obrigação, como eu já falei. E, por fim, os meios gerais de se obter essa perfeição, os meios interiores, né, e os meios exteriores, né? Com os meios interiores, o desejo de Deus, o conhecimento de Deus e de si mesmo, né, o autoconhecimento, a conformidade com a vontade de Deus, né, a oração, e ainda os meios externos, né, exteriores, a direção espiritual, uma regra de vida, a mortificação e a penitência, a santificação das relações sociais. Todos esses meios serão vistos com bastante detalhes, né? Depois, terminada toda essa parte, ou seja, quando começamos a aplicar já os meios de santificação, vamos a estudar as 3 vias, né? Que consistirá justamente na aplicação desses princípios, né? E percorrer daí o contínuo progresso da alma na vida espiritual, né? Vá passando pelas 3 vias, como já falamos, purgativa, iluminativa e unitiva, né? Essa segunda parte ela é ordenada segundo uma ordem psicológica, ou seja, começamos com a purgativa, que é a ordem que as pessoas percorrem, né? Começam purgando os pecados, fugindo do pecado, passando para a vida iluminativa, imitando, fazendo que Jesus seja o centro da sua vida, procurando imitar suas virtudes, né? E entrando na vida contemplativa, né, propriamente dita, que é a vida de unidade com Deus, de união com Deus, chegando lá no ápice, no matrimônio espiritual. Bom, para melhor estudar, evidentemente, além das aulas, o ideal é ler algum dos manuais que falam disso. Temos 3 grandes obras, em português somente o livro do Padre Adolfo Tanqueray, né, da editora Eclésia, compêndio de Teologia Cética e Mística, mas temos também outros muito bons livros em espanhol, do Padre Antônio de Royo Marín, Teologia de la Perfección Cristiana, e do Padre Reginald Garrigou Lagrange, Las 3 Edades de la Vida Interior, né? Esses últimos 2 livros há também em outros idiomas, né? Francês, alemão, inglês, todos esses livros são traduzidos em muitos países, né? Além do estudo do manual, né, é muito importante estudar os mestres espirituais. São João da Cruz, as obras completas de Santa Teresa, São Francisco de Sales, né, e por aí vai. E também os livros clássicos de espiritualidade. Existem livros que foram se solidificando durante os séculos, né, e que são básicos no estudo da vida espiritual. Então, a título de exemplo, citamos aí a Imitação de Cristo, né? É muito importante para a meditação diária, né? O Diálogo de Santa Catarina de Sena, doutora da Igreja, o Combate Espiritual, traduzido pelo professor Felipe Aquino, temos em português, né? E além disso, a Alma de todo Apostolado, né? De um monge cisterciense, né? Também muito recomendado o livro de cabeceira de São Pio X, etc. Tem outros, esses 4 são muito importantes, né? Além disso, também é essencial para esse estudo praticar a ascese, né? Praticar a ascese. Para a ascese, que uma tradução simples seria esforço, luta, né? Para compreender bem as diferentes etapas da perfeição, não há meio mais eficaz do que vivenciá-las por si mesmo. Eu sempre digo, quem não começa a praticar a mortificação, não compreende de coração a cruz de Cristo, né? Fica numa coisa muito superficial e não entende a verdadeira força da cruz de Cristo, né? Além disso, obviamente, né, que a pessoa que deseja progredir, o primeiro passo é estar em estado de graça, né? E existem práticas iniciais desejáveis, né, para que a pessoa comece a progredir juntamente com o estudo, né? Então, primeiro, obviamente, oração diária. Realmente dedicar-se alguns momentos, ou pelo menos de início, meia hora por dia, para a oração, tá? E praticar também a penitência, a mortificação.
Não é à toa que Nossa Senhora, em suas aparições, né, desde Fátima, Lourdes, e para quem acredita em Medjugorje, como eu acredito, ela vem pedindo, a mensagem central é sempre oração e penitência. São os dois requisitos básicos para crescer na vida espiritual, a vida de oração e de mortificação. E a prática de mortificação inicial mais comum é o jejum a pão e água, tão tradicional, né? Quem não consegue fazer um jejum o dia inteiro a pão e água, comece com uma janta, comece ou até a partir do meio-dia, mas enfim, comece com alguma coisa, né? Não consegue se adaptar com pão, faça jejum com outra coisa, faça só arroz seco, por exemplo, né? O importante é que se comece a vida de mortificação. Como já citei na aula de apresentação, não há santo que não fez muita penitência, não fez muita mortificação. Se queremos progredir, comecemos com isso. E conjuntamente, obviamente, com a oração. Né? E além disso, a vida sacramental. Uma vida sacramental mais intensa. Não é indo a uma missa final de semana e fazendo umas poucas orações durante a semana que progrediremos. Né? Então, há necessidade de uma confissão mais frequente, há necessidade de se ir à missa no máximo de vezes possível durante a semana, quando não se pode todo dia. Né? São requisitos importantes. Essa é a nossa aula introdutória. A partir da semana que vem, então, começamos a primeira fase, né? Como já foi falado. Agradeço a atenção de todos, convido vocês mais uma vez a participar. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo e salve Maria, nossa mãe.